Tobias é um livro apócrifo. Você coloca assim, São Tobias, Joilson de Assis, Ritual de Tobias, Joilson de Assis, que no livro, né, nesse vídeo eu ensino a você fazer um ritual contra sucubos. Não somente o livro de São Tobias é apócrifo para os crentes, né, os evangélicos, mas o livro de Tobias, ele pertence à melhor Bíblia que existe até os dias de hoje. É a melhor Bíblia que tem, é a Bíblia católica. Pode ter a certeza. Um diz, não, é a Bíblia do King James, é a Bíblia não sei de quê, porque hoje cada igreja está fazendo uma Bíblia, né? Tudo bem, não tem problema. Tudo são cópia de cópia de cópia de cópia. Agora, a melhor cópia que tem, o melhor texto sagrado, chama-se Bíblia Católica. Tá? A Bíblia Católica, ela vem da Septuaginta. Ela vem de um grupo septu, de 70 judeus que foram contratados para fazer a Bíblia para o rei. Só não entrou o livro de Enoque, o livro de Melquisedeque, que não tinha sido descoberto, né? Tem uns livros abestalhados que não entraram, não. Mas o livro de Enoque não entrou por causa dos anjos pegando a mulher. Mas a melhor Bíblia que tem chama-se Bíblia Católica. Se você ler o texto mais fiel que tem é isso. Agora, existem grupos religiosos que querem botar dúvida e diz, nossa, a Bíblia não presta, aquela outra Bíblia não presta, aquela dali não presta, só a deles presta. É a Bíblia de Israel, a Bíblia não sei de onde, a Bíblia não sei de quê. Você está entendendo? Estão gerando confusão na base. Mas isso aí é para mexer com a base. A questão religiosa, como às vezes as nossas religiões são como partidos políticos, um minando o outro, né? Agora, a melhor Bíblia que tem chama-se Bíblia Católica. E os 7 livros que tem, porque a Bíblia Católica ela tem 7 livros a mais do que a Bíblia Evangélica. São livros históricos, Macabeus 1, Macabeus 2, livro de sabedoria, que é ótimo, livro de São Tobias, né, Judite, e aí vem muitos outros livros. O livro de Tobias eu já li umas 5 vezes, né? Livro de sabedoria, umas 10 vezes. Agora, a Bíblia Católica, ela me parece, é uma opinião própria, posso ser que eu esteja errado, tá? Ela me parece mais fidedigna, porque a Bíblia Católica, ela vem direto da Septuaginta, que foi os 70 judeus que traduziram. E a Bíblia Evangélica, ela vem de Lutero. Lutero foi um dos tradutores da Bíblia, a King James, né? Traduziu para o alemão, depois do alemão para o inglês, né? Já a Bíblia da Septuaginta, não. Ela foi traduzida direto, né, do original, e também quem traduziu foi os próprios sábios judaicos, judeu que o rei escolheu a dedo. Eram uns caras que era fera. Então, nisso, eu acredito que hoje a Bíblia mais fidedigna é a Bíblia Católica. Existe a Bíblia judaica, a Bíblia não sei de quê, ali vão mostrar água de açúcar, água de açúcar, é aquela questão, a minha é melhor, o meu é melhor, está entendendo? Existe muito isso, né? Não está errado não, cada um que faça propaganda do seu peixe, entendeu? Cada um que faça propaganda da sua sardinha, do seu peixe, mas teologicamente falando, a Bíblia Católica é a melhor que tem. Na tradução, né, que ela vem da Septuaginta. E tem umas Bíblias antigas que elas eram acompanhadas por desenhos, né, por desenhos. Eu fui criada na católica, casei e tal, mas prefiro seguir os pastores. Amém. Eu não estou falando isso, eu estou falando a questão de Bíblia, né? Então, na minha opinião, a Bíblia Católica é a melhor que tem. Em termos de tradução. Porque ela vem da Septuba, Septuba, vem da Septuaginta. Já a Bíblia traduzida por Lutero, a King James, outras Bíblias, elas são traduções de traduções, elas já são traduções da tradução feita, entendeu? A Bíblia praticamente não tem original. O que os teólogos dizem é que nos melhores originais, que os melhores originais que eles falam as melhores cópias de cópia. Olha a bomba. Bomba, la bomba,
Bomba, bomba, bomba, tutam, pam, pam, pam. Quando um teólogo diz, essa frase não está nos melhores originais, ou seja, ele está querendo dizer, esta frase não está nas melhores cópias, porque não existe original. Tá? Não existe letra de Paulo, não existe letra de Tiago, não existe letra de Moisés, não existe, é cópia de cópia de cópia de cópia. Agora é claro que os judeus, eles têm essa vantagem, eles guardaram com a vida. A lei era sagrada, eles lavavam as mãos várias vezes, eles, se eles tivessem feito algum erro, alguma coisa durante a semana, eles não escreviam. Uma tradução da Bíblia custava milhões. Só um cara muito rico podia ter a tradução da Bíblia. Você vê, né? Hoje a gente tem a Bíblia, nem liga, né? A briba é a briba é bibado. Só os barões mesmo podia ter a Bíblia. Porque era muito cara, era escrita à mão. Quem inventou a gráfica foi a China. Depois veio a Alemanha, né, com aquele rapaz Gutenberg, mas Gutenberg ele já copiou da China, né? A China foi onde houve as primeiras impressões em papiros. E a Bíblia ela foi escrita em duas formas, papiros e pergaminhos. Qual a diferença? Um era feito com couro de cabra e outro era feito com junco. A de couro de cabra durava mais. Aqui era feito com junco, durava menos, mas durava aí uns 20 anos, né? Aí se traduzia tudo de novo. Na minha casa, pastor, tem 3 ou 4 Bíblias. A Bíblia só era tida por reis, por altos sacerdotes, porque os sacerdotes eram um tipo de rei também. Os caras eram faca na caveira, tudo rico, poderoso. Para você ter ideia, vamos para a Bíblia? Caifás, o sacerdote judeu da época de Cristo, ele tinha um exército a serviço dele. Então esses caras não eram fraquinhos não, tá? Os sacerdotes eram em todo o mundo, na China, no Japão, em todo canto, os sacerdotes, né? Os sacerdotes, eles eram, né? Eles eram ricos. Ricos, em toda a cultura, em toda a cultura. Eram podres de rico. Mesmo nos índios, né? Os sacerdotes é uma espécie de rei. Por isso que Cristo disse, virão de ti reis e sacerdotes. Né? Entendeu? Então, agora essa questão da tradução da Bíblia, né? Estou respondendo a pergunta, eu vou para outra, né? É usada também para minar os outros. Isso é uma guerra religiosa. Já houve muita guerra religiosa entre nós. Os judeus já entraram nas igrejas, derrubando as igrejas. Paulo fundava uma igreja e os judeus iam lá derrubar a igreja. Dizia que Paulo não era apóstolo. Paulo não era apóstolo. Por quê? Porque não viu Cristo. E os caras caíam nisso. Paulo convertia os caras deixavam de beber cachaça, de raparigar. Aí vinham os judeus e diziam, Paulo não é apóstolo não, rapaz, isso é uma farsa. Aí os caras, tá bom, vamos raparigar de novo. Aí voltava para, olha, está escrito na Bíblia, eu posso até mostrar. Então essa guerrinha religiosa, judeu contra católico, católico contra judeu, crente contra... Essa guerrinha sempre houve, tá? Questão política, né? Aí as traduções da Bíblia são utilizadas. Um diz, não, a tradução melhor é a minha. Aí outro diz, não é a minha. Outro diz, tem uma vírgula aqui, outro tem uma vírgula acolá. A Bíblia é o suficiente para nós acreditarmos em Deus. A Bíblia é maravilhosa porque não tem outro livro tão antigo quanto ela, com detalhes cheios dela, né? Então, a Septuaginta foi, de fato, a melhor tradução que eu acho até hoje, né? Até hoje. Até porque tem partes da Bíblia que são em hebraico, tem outros que são aramaico. Aí tem uns que o aramaico é hebraico e tem outros que o hebraico é aramaico. Né? Eu acho que a gente está querendo demais. Por quê? Daqui a pouco a gente está querendo que Jesus venha, sente na sala da gente e bata um papo com a gente. Né? O que tem na Bíblia já é o suficiente. Não é uma vírgula,
tal. E um pastor existe para isso mesmo. Um padre existe para isso mesmo. Nós somos tradutores da Bíblia. Ou seja, nós apregoamos o que achamos que a Bíblia é. A Bíblia é feita por homens. E como tudo que é feito por homens tem falha. Até aqueles que dizem que a Bíblia não tem falha, eles falham. Porque tem um grupo de pessoas, né, que é só labriba, só labriba. Esse só labriba já matou tanta gente, só labriba. Já os puritanos, metidos a santos, fizeram pior do que os fariseus, mataram um bocado de gente, tá? Então a Bíblia é um enigma. Tem coisas que você é para obedecer, tem coisas que não é mais para obedecer, tem a questão do tempo, tem a questão da cultura, mas em meio a essa bagunça toda, a Bíblia é, e ainda é, o livro mais respeitado, mais amado de todos os tempos. Né? A Bíblia é um presente que Deus deu através dos judeus para nós, é uma visão de mundo, que muitos não guardaram, são um povo muito inteligente, né? Agora é claro que o crente vai dizer que a Bíblia dele é melhor para queimar o católico, os judeus vai dizer que a Bíblia dele é melhor para queimar o crente. Essa é uma guerrinha besta, mas existe, né? A gente não pode negar. A Bíblia tem falha, pastor? Tem falhas. Sim, a Bíblia não tem falha? Tem, porque é feita por homens. Tudo que é feito por homens, inclusive você, é falho. Então a Bíblia tem falha sim, mas não deixa de ser a palavra de Deus. Entendeu como é a coisa? A Bíblia chega a ter falhas porque tem coisas que nós não podemos praticar. A Bíblia tem em torno de 6.000 anos e fala de coisas de 30.000 anos. Né? Ela tem 6.000 anos e fala de coisas que tem 30.000 anos. Então é uma distância muito grande. A gente nem pensava em existir. Né? Então obedeça a Bíblia conforme a sua mente. Não você fica doido. Querer que os dedos da mão sejam igual é impossível. Um vai obedecer o sábado, o outro não vai obedecer. Um vai achar que batom é pecado, o outro não vai achar. Está entendendo? Às vezes a gente quer o imperfeito, ele quer usar o perfeito. Não existe perfeito. Né? A Septuaginta original, a linguagem da Septuaginta original é a melhor que tem. Quando eu falo isso nas palestras, o pessoal diz, como é que um pastor diz que a Bíblia Católica é a melhor? Eu vou dizer o que eu acho. A Bíblia Católica é a melhor. E aquilo que está ali na Bíblia Católica, todos os livros são perfeitos. Para nós. Agora, por que na Bíblia Evangélica foi tirada 7 livros? Decidido não colocar. Decidiram não colocar o livro de São Tobias, porque a mulher de São Tobias transava com um anjo, com um demônio. Decidiram não colocar o livro de... Aí a católica evangélica decidiram não colocar o livro de Enoque. E assim, o que pode fazer? Entendeu? Mas de todas as Bíblias, porque de todas as Bíblias, o Novo Testamento tem 22 livros, né? Então a Bíblia Católica tem 22 livros, a Bíblia Evangélica tem 22 livros. A diferença da Bíblia evangélica para a católica está no Velho Testamento, que entra os Macabeus 1, 2, que é o período de silêncio, onde Deus não falou com Israel, Deus não se manifestou, houve período de silêncio. A questão nós não sabemos, a questão do canon, ou do cânon bíblico, teve até porrada, murro, voadora, que tinha sacerdote que queria um livro, o outro não queria, e houve briga e cacete. Não foi todo mundo orando, não, assim. Nós somos gente humana, gente. É o imperfeito querendo as coisas perfeitas. Nós somos uma lasqueira mesmo, né? A gente é tudo desmantelado, querendo tudo certo. Não é verdade? Por isso que está o problema na lei. É os desmantelados fazendo lei para todo mundo ser certo. Os desmantelados fazendo lei para ter tudo certo. Mas quem é certo? Né? A questão de acrescentado e tirado, pouco importa. Né? Não há nada grave na Bíblia, nada grave. Né? A mensagem é a mesma. A mensagem de Isaías, a mensagem é a mesma. Às vezes pode mudar de pau para cacete. Um livro diz que é pau, outro diz que é cacete, outro diz que é vara.
Sinônimos, sinônimos. Agora as pessoas pregam isso para mostrar que a Bíblia deles é melhor. Está entendendo? O importante é você. O que você faz para a Bíblia ser cumprida na sua vida? Está entendendo? Então, para tanto os evangélicos quanto católicos esconderam o livro de Enoque. Mas aí eu compreendo eles. Eles precisariam de muita explicação para explicar o livro de Enoque. Mas isso é humano mesmo, né? O que pode fazer? A mesma coisa que o filho chega e diz: mamãe, como é que eu vim aqui? Aí ela diz: a cegonha da cabeça bem comprida trouxe você e jogou você aqui. Aí eu grito: mamãe, a mamãe é uma monstra porque fez isso? Não, porque não chegou a idade dele saber que tipo de cegonha jogou ele ali, entendeu? Tem alguns livros apócrifos que são extremamente abestalhados, principalmente do Novo Testamento, porque os livros apócrifos do Novo Testamento são extremamente gnósticos. Aí a Igreja Católica, ela organizou muita coisa, porque a influência do helenismo, ou seja, da religião grega sobre o cristão, foi muito grande. Entre os anos 200 e 300, a igreja cristã se tornou helenista. Está entendendo? E os cultos viraram surubas. Sabia dessa não? Pois fique sabendo, meu filho. Então, surgiu muitos livros que misturam as coisas, muito perigosos. Mistura magia, mistura agnóstico com a religião cri-cri. Religião o quê, rapaz? Religião cri-cri, cristã. Então, a Igreja Católica, ela tem seus defeitos e muito, né? Às vezes ela apoia o inimigo, né? Mas nós é assim, o crente também fez isso, né? Ou a gente aprende a viver com o imperfeito, ou a gente morre. Porque tudo é imperfeito nesse mundo. Você que está me ouvindo, você é imperfeito. Nós é tudo cagado. Agora a igreja teve que purificar. Tem uns livros meio abestalhados, né? Principalmente do Novo Testamento. Esses livros, eles dão nova visão. Se aí os pais da igreja resolveram esconder alguma coisa, é porque ia dar confusão, entendeu? Na época. Um dos piores inimigos que quase acabou com a igreja foi o gnosticismo, né? Aí quando você vai para o seminário, aí é ensinado, o gnosticismo ia acabando a igreja, balhababê, balhababô, mas não diz o que foi. Aí a Igreja Católica botou moral no mundo. A Igreja Católica disse: vamos parar com esse cabaré, bora! Aí é onde a Igreja Católica começou a botar moral, porque era uma bagunça terrível, né? Aí é onde entra Constantino, Santa Helena, Papa Dom Leão I, entendeu? Aí muitos livros do primeiro século da igreja era agnóstico, era pura magia, né? Você não vai encontrar um livro, vai encontrar centenas dele. Agora, os livros apócrifos do Velho Testamento, tem muitos livros interessantes, como o livro de Melquisedeque, que eu sou adepto do livro de Melquisedeque, e sou adepto do livro de Enoque, que foi citado por Cristo. Os dois livros foram citados por Cristo. Mas o livro de Melquisedeque, ele foi escondido pelos essênios. E o livro de Enoque foi rejeitado por causa da questão de relação sexual, né? Com anjos. Isso prova que anjo tem sexo. E aí, a Bíblia ficou, essa parte aí nossa. É aquele negócio, a gente não obedece nem o que tem na mão, como é que a gente vai procurar coisas para obedecer? Você está entendendo? A Bíblia evangélica tem 66 livros. A Bíblia católica tem 72. A gente não obedece? Como é que a gente vai procurar? Não, eu quero mais 80 livros. A gente quer livro demais. Eu conheço um cara que o cara tinha mais de 1000 livros. Aí eu cheguei para ele e disse: bem, é bom, né, que suga a memória, que ele dorme ali na região, né? É bom porque suga a memória dos livros. Mas desses 1000 livros, você já leu quantos? 3, 4. Entendeu? Então, a Bíblia é o suficiente para a gente saber qual é a vontade de Deus, né? Então, a Bíblia católica, na minha opinião, de teólogozão da baixa da égua, formado em raiva, é a melhor tradução que tem. Tá? Depois você lê a Bíblia evangélica. Não estou dizendo que a Bíblia evangélica é ruim, não. É boa, é ótima.
É maravilhosa. Aí onde vem os evangélicos? Os católicos guardavam a Bíblia, ninguém lia a Bíblia. Só quem lia eram os padres, bispos, monges. Hoje, qualquer crentinho de qualquer igrejinha sabe mais a Bíblia do que os monges e papas que já existiram. Sim, porque eles leem constantemente a Bíblia. Então, a vantagem da igreja evangélica foi essa. Ela botou a Bíblia para moer, né? Já os católicos escondiam mais um pouquinho. A maioria das pessoas não obedece nem o 10º mandamento, né, pastor? Ana Maria. E quanto mais, não, porque eu quero mais 200 livros, eu quero mais 300 livros. O que tem já está suficiente. O resto vem de informação de DNA. Escreverei no vosso coração a minha lei. Eu tenho Bíblia católica, evangélica, mas leio mais a evangélica. Eu também, né? Mas eu gosto de ler a Bíblia católica, ela tem uma energia diferente. Entendeu? A letra tem uma energia diferente. Né? Você faz o seguinte: um ano você lê a Bíblia evangélica, no outro ano você lê a Bíblia católica. Eu li o livro apócrifo de Adão e Eva, achei muito bom. Ele explicou sobre a queda do homem. Eu nunca li livro de Adão e Eva. Eu sei que tem, mas nunca li. Então, assim, não era católico, não. Eu desconfiei porque arrepiava só de pôr a mão. Nela estava uma maldição. Eu não entendi. Era um livro, era? Deus deu sabedoria a Salomão só para escrever só 30 folhas da Bíblia. Salomão escreveu 3.000 provérbios, só colocaram restos. Eu não entendi. Eu só leio a Bíblia evangélica e as mais velhas, Silvia, Regina, as Bíblias mais antigas, aquela linguagem antiga, eu acho que eu gosto melhor, né? Eu tenho uma Bíblia católica e vou começar a ler. Leia mesmo, Maria Lameirão, é muito boa. Eu não vejo... A diferença é mínima. O cara dizia assim, o pau, aí outra de cacete. Pau e cacete não é a mesma coisa. Está entendendo? As diferenças são mínimas. Se a gente for brigar por vírgula, a gente se destrói, tá? A gente for brigar por vírgula. Entendeu? Eu e minha esposa tivemos o mesmo sonho. Peraí que a gente vai... Esse sonho eu já interpretei, Já interpretei, se eu não me engano, foi sexta ou foi sábado. Não, sexta ou foi domingo. Pastor, sua bênção, cheguei agora. Está abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. 666, né? Sobre o número 666. Eu e minha esposa, esse sonho eu já interpretei sim, já. Inclusive com esse mesmo título. Eu até gravei. Então, está aí a resposta sobre o livro apócrifo. Né? Tem que ter muito cuidado. Né? Agora, qual a diferença do livro apócrifo e o livro não apócrifo? E tem o pseudo-epígrafo. São nomes teológicos meio... muito assim, né? Nome de médico, né? Nome de coisa de médico. O pseudo-epígrafo é uma pseudo-carta. É uma carta que é duvidosa. Será que é? Será que não é? Então, o livro de Melquisedeque é um pseudo-epígrafo de Melquisedeque. Entendeu? O livro de Enoque já não é pseudo-epígrafo. Olha, um bonito pseudo-epígrafo. Já o livro de Enoque não é pseudo-epígrafo. O livro de Enoque eu esqueci. Não é apócrifo. Já é apócrifo. Por quê? Ele foi rejeitado. O Canon era um grupo de estudiosos que decidiram formar a Briba. O nome Bíblia vem de Biblion, ou seja, biblioteca. É um conjunto de livros que serviriam de regras. Então, tinham sábios. A Septuaginta já vem de 70. Está entendendo? A Septuaginta vem dos 70. Já a Bíblia evangélica, ela já vem de cópia da Septuaginta, do Rei King James. A Septuaginta usou as originais da época, sábios judeus da época, e o rei pagou a preço de ouro. Foi carradas de ouro para que eles passassem o conhecimento para nós. Né? Então veja aí, pseudo-epígrafo é aquilo...
Pronto, o livro de Melquisedeque foi encontrado agora, então pseudo, falso ou duvidoso, epígrafo é escrita. Eita, aprende inglês, Maria Lameirão. Ó, então, e o livro não canônico, ou seja, o canon era uma vara de medir, ou seja, ela não foi medida, ela não foi pesada. E o livro que os apócrifos é aquele que foram pesados e rejeitados. Exemplo, repetindo, o livro de Enoque. Por que o livro de Enoque não foi aceito na Bíblia? Porque anjos transavam com mulher. Então, o pastor e o padre ia ter que dizer, eles transaram com o quê? Com o nariz, com o dedo, eles têm sexo. Então, eles são homens ou são mulheres. Aí eles disseram, não, rapaz, sabe uma coisa? Vamos deixar os anjos capados mesmo, vamos deixar para lá. Todo lá no céu, todo mundo costurado, todo mundo capado, não tem nada empendurado, nada, todo mundo lá é santo. Pois tá bom, aí ficou assim. Foi uma decisão dos nossos pais para evitar tanta, e até porque o agnosticismo, né, o gnosticismo tinha vários casos de mulher transando com anjos, mesmo no cristianismo. Então, para acabar com essa história toda, então vamos deixar esse livro de lado, tá? O livro de Enoque é maravilhoso, cientificamente, teologicamente, ele mostra as cores dos planetas antes dos planetas serem descobertos. Sim. E os planetas, na linguagem de Enoquinho, é chamado de tronos, tronos de Deus. Tronos de Deus. Ok? Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Amém.